Olá, pessoal. A aula de hoje nós iremos falar sobre unidades de medidas, padrões e conversão, notação científica e algarismos significativos. Bom, as unidades de medida, elas foram uniformizadas e padronizadas a partir de uma necessidade que a sociedade viu, principalmente para realizar o comércio entre os diferentes grupos sociais. Por milhares de anos, ao longo da história, o homem saiu da caverna, passou a ser nômade. Depois fixou-se na terra, passou a produzir o seu próprio alimento por meio da agricultura, domesticou animais, também transformando-os em alimento, e o excedente dessa produção eles utilizavam para realizar o comércio. O comércio nessa época era desenvolvido na forma de escampo, trocas de excedentes agrícolas ou de criação de animais. Os povos viviam em pequenas sociedades ou pequenas comunidades, cada uma com as suas características culturais, língua própria e etc. E durante um longo período da história, não existia o Estado ou o país propriamente dito. Durante a Idade Média, essas sociedades elas viviam em torno de uma unidade central, que eram os castelos. E qual que foi a grande dificuldade ou as principais dificuldades de criar um Estado ou um país? É reunir esse grupo de pessoas ou essas diferentes comunidades sobre uma mesma filosofia ou uma mesma forma de viver. Por exemplo, com uma mesma língua ou com os mesmos padrões sociais. Além disso, o comércio ele era extremamente difícil de ser realizado, pois não havia uma padronização em relação à medição das quantidades. Então, às vezes havia uma sociedade que produzia arroz, uma outra sociedade que produzia feijão, uma outra sociedade que produzia carne. Qual a quantidade de arroz equivalente a uma quantidade de carne? Qual a quantidade de feijão equivalente a uma quantidade de arroz? Essa troca que era feita, que era a base do comércio da época, ficava extremamente prejudicada por conta dessa não uniformização das medidas. Então, durante esse período, surgiu as primeiras unidades de medidas. Então, essas primeiras unidades de medidas, elas foram baseadas nas dimensões variáveis das partes do corpo, braço, pés, palmos. Então, se media, por exemplo, distância com polegada, medida do, da extremidade do dedo polegar, palmo, jarda, pé, braça. Então, as partes do corpo eram utilizadas para medir distâncias. Em relação a quantidades, existiam os cestos, os balaios ou as vasilhas específicas para armazenar os alimentos, assim como a gente vê hoje nas feiras. Nas feiras livres, até hoje se utiliza, por exemplo, as bacias para uma medida de quantidade. Então, uma determinada barraca tem uma determinada bacia com um determinado valor daquela verdura, daquela fruta e etc. Só que essas bacias, elas podem ser até parecidas entre as barracas, porém não necessariamente iguais. Então, a grande dificuldade naquela época era estabelecer essa uniformização, principalmente dos materiais que eram utilizados para medir quantidade ou os sistemas métricos, as medidas. Todas essas medidas, nessa época, ou a partir dessa época, elas se baseavam numa característica de uma pessoa influente naquela comunidade, naquela sociedade.
No caso do período feudal, como a sociedade estava disposta em torno de um castelo e o regente daquela sociedade era o rei, as medidas se baseavam nas partes do corpo do rei. Então, a jarda, por exemplo, uma distância entre o nariz do rei até a extremidade do membro superior. O polegar do rei era utilizado como unidade de medida. Então, por exemplo, pegava-se um pedaço de corda e aí media-se a distância do nariz do rei até a extremidade do membro superior. Aquele pedaço de corda ali seria uma medida de comprimento a ser utilizada dentro daquela sociedade. Essas medidas elas foram uniformizadas nesse período e são utilizadas até os dias atuais. Claro que hoje com uma certa padronização. Então a jarda ela foi padronizada para 91 centímetros. No mundo inteiro, uma jarda equivale a 91 centímetros. Esses centímetros é do sistema métrico internacional que conhecemos hoje, assim como a polegada. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma polegada não é mais a polegada de um rei. E aí não existe mais a diferença de um dedo mais grosso ou de um dedo mais fino. No mundo inteiro, uma polegada é 2,54 centímetros. E centímetros é uma unidade internacional padronizada que vale para para toda a sociedade de forma igual. Bom, o que acontece é que entre as nações ainda pode haver uma diferença entre os diferentes tipos de unidades de medida. Então, por exemplo, nos países como Estados Unidos e Inglaterra, a medida de distância ela é feita em milhas. Então, uma distância entre duas localidades, nos Estados Unidos e na Inglaterra, é medida em milhas. No Brasil, por exemplo, essa medida é feita em quilômetros. Então, a distância entre duas cidades no Brasil é medida em quilômetros. Mas, com o Sistema Internacional de Medidas, houve uma padronização entre a milha e o quilômetro. Então, uma milha equivale a 1,60934 quilômetros, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outra parte dos outros países que fazem parte ou que assinaram esse sistema, que seguem esse sistema internacional de medidas. Os sistemas ou as medidas que se basearam nas partes do corpo, também são utilizados até hoje, como por exemplo na aviação. Na aviação, a distância entre o nível do mar e a altura que os aviões se deslocam é medida em pés. Então, por exemplo, altitude de 10.000 pés. Mas o pé de quem? Então, se eu tenho um pé de um adulto, ele tem um determinado tamanho. Se eu tenho um pé de criança, ele tem um tamanho muito menor. Então, hoje, pelo Sistema Internacional de Medidas, a gente sabe que um pé equivale a 30,48 centímetros. Então, se tem 10.000 pés, basta multiplicar 10.000 por 30,48 centímetros e eu, então, terei essa distância do nível do mar até a altitude de 10.000 pés, conhecida numa unidade do Sistema Internacional de Medidas. Bom, mas da onde veio, então, essa equivalência ou essa padronização das partes do corpo com um sistema métrico ou um sistema internacional que pudesse ser adotado de forma igual para todas as sociedades? Isso aconteceu em 1789. Durante a Revolução das sociedades, a criação dos países e a necessidade de uma unificação das medidas, principalmente em relação ao comércio, na França houve um movimento, principalmente na Academia de Ciência Francesa, para se uniformizar e padronizar essas unidades. Então, criou-se, nessa Academia de Ciência da França, o sistema métrico decimal. O metro, o litro e o quilograma foram as primeiras unidades métricas decimais. Criou
ou padronizou? Se a gente observar, na verdade, as unidades de medidas elas não foram criadas. Elas sempre foram uma uniformização ou uma padronização de uma determinada situação. Então, mesmo quando se utilizava as partes do corpo, era um padrão. Qual era o padrão? Era o tamanho da parte do corpo da pessoa mais importante daquela sociedade, no caso, os reis. Com o desenvolvimento da Academia de Ciência Francesa, ou com o movimento da Academia de Ciência Francesa, essa padronização ela foi baseada de forma técnica e científica. Então, por exemplo, em relação ao metro, de 1789 a 1960, o metro se baseou na distância que une os lugares que têm o meio-dia ao mesmo tempo, ou seja, os lugares por onde passa o meridiano de Greenwich, uma faixa imaginária que divide o planeta em um hemisfério leste e oeste. Então, o metro ele foi criado com base nessas distâncias. Já em 1960 a 1983, o metro passou a ter uma outra definição relacionada com o comprimento de onda do átomo de potássio. O átomo de potássio tem a capacidade de emitir uma luz vermelha alaranjada, e aí o metro, então, era uma relação do comprimento dessa onda vezes um valor fixo, 1.665.763,73. Porém, em 1983, houve uma outra definição ou uma outra padronização do metro, que é utilizada até os dias atuais, e passou a ser, então, a distância percorrida pela luz no vácuo num tempo equivalente a 3 nanosegundos, ou seja, 1 segundo dividido por 299.792.458. Então, o que nós temos, na verdade, é uma padronização das unidades medidas. E aí, essa padronização faz com que essas medidas sejam equivalentes em qualquer parte do nosso planeta. Uma outra padronização interessante é o protótipo internacional do quilograma. Então, para a medida de massa, criou-se um protótipo que é o único padrão materializado pelo sistema internacional. Trata-se de um corpo, né? Uma porção da matéria. E essa porção da matéria ela foi definida como sendo 1 quilograma. Inclusive, isso é armazenado no escritório do Sistema Internacional de Medidas de forma extremamente rigorosa, com padrões de temperatura e umidade, para que ele não sofra uma variação. E aí todas as outras medidas de massa foram padronizadas em função desse protótipo. O Sistema Internacional de Medidas ele é composto por 7 grandezas principais: o comprimento, medido em metro, cuja definição é a distância que a luz percorre em 3 nanosegundos, como a gente já viu. A temperatura, medida em Kelvin, e também tem uma relação de padronização, no caso com a temperatura do ponto triplo da água, é uma fração de 1 dividido por 273,16 da temperatura do ponto triplo da água. A massa, medida em quilograma, que nós vimos que é baseada no protótipo criado. O tempo, medido em segundos, que também tem uma padronização, no caso a duração de 9.192.631.770 transições do átomo de Césio, a corrente elétrica medida em ampere, e outras 2 grandezas, que é a quantidade de substância, muito utilizada na química, que a unidade é mol, e a intensidade luminosa, muito utilizada na física, e a unidade é candela.
Além dessas grandezas principais, o Sistema Internacional de Medidas eles trazem grandezas derivadas. Quando eu faço uma associação dessas unidades de grandeza, eu posso obter outras unidades de grandeza. Por exemplo, se eu associar duas unidades de comprimento, largura e comprimento, eu tenho a área. E essa área é medida em metro quadrado. A unidade do Sistema Internacional é o metro quadrado. Se eu associar três medidas de comprimento, largura e altura, eu tenho volume. E esse volume, a unidade do Sistema Internacional, é um metro cúbico. Se eu associar, por exemplo, distância percorrida com o tempo, eu tenho uma grandeza que é a velocidade. Essa velocidade ela tem como unidade de medida internacional metros por segundo. E assim sucessivamente. Vocês podem observar essas grandezas num arquivo que eu disponibilizei no portal, que é uma síntese do Sistema Internacional de Medidas. Bom, além dessa variação das grandezas principais, nós temos também prefixos definidos pelo Sistema Internacional. Quando a gente vai fazer ou realizar medidas, seja de massa, seja de comprimento, seja de temperatura, ou qualquer uma daquelas grandezas principais, essas medidas elas podem ser muito baixas ou muito altas. Podem ter grandezas elevadas ou grandezas bem pequenas. Para fazer essa medição, o Sistema Internacional estabeleceu prefixos para indicar múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então, por exemplo, se eu estou falando de massa e eu estou falando de quilogramas, 1 quilograma equivale a quantas gramas? A gente sabe que 1 quilograma são 1000 gramas, o que significa que 1 quilograma é 10 elevado a terceira gramas. Porque o prefixo quilo, que tem o símbolo K, que a gente pode ver aí nessa tabela, a potência de base dele é 10 elevado à terceira. E aí, observando os demais prefixos, cada um desses corresponde a uma potência de 10. Então, se eu quero expressar uma unidade, por exemplo, de megagramas é 10 elevado à sexta gramas. Se eu quero expressar, por exemplo, uma medida de miligramas, o miligramas é 10 a menos 3 gramas. Então, esses prefixos indicam múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Mas para a gente entender melhor a transformação, a conversão dessas unidades de medidas, utilizando principalmente esses prefixos, é necessário a gente entender a decomposição dos números em números primos, em potências de números primos. Bom, mas primeiro vamos relembrar o que são números primos. Números primos são números que são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 23, 17, 23 e assim por diante. São números que não possuem outros divisores que não sejam 1 e ele mesmo. Se eu pego, por exemplo, o número 120, o 120, e começo a observar o menor número primo que pode ser utilizado para dividir o 120 e dar um número inteiro, 120 pode ser divisível por 2 e dar um número inteiro, que é o 60. Então, 120 dividido por 2, 60. 60, por sua vez, pode ser dividido por 2 novamente, dando um número inteiro, 30. 30, por sua vez, pode ser dividido por 2, dando também um número inteiro, 15. 15 já não pode mais ser dividido por 2 na decomposição, porque se eu dividir 15 por 2, dá 7,5, e não é um número inteiro. Então, eu tenho que pular o número primo posterior. No caso, 15 pode ser divisível por 3 e dá 5, que é um número inteiro.
E 5, por sua vez, não pode ser divisível por 2 nem por 3, porque tanto por 2 quanto por 3 não dá um número inteiro. Então, 5 passa a ser divisível por 5, dando 1. Dessa forma, se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou 2 elevado a 3, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, eu tenho 120. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Posso fazer isso para qualquer número, como por exemplo para 64. 64 pode ser decomposto apenas no número primo 2. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 64, então, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 6. 343 não pode ser divisível por 2, nem por 3, nem por 5. O menor número inteiro, o menor número primo divisível que 343 pode ser dividido dando um número inteiro é 7. 343 dividido por 7, 49. 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Então, 343 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7, ou 7 elevado à terceira. Já 3.125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado a 5. Então, os números eles podem ser decompostos em números primos. Basta eu observar a divisão do menor número primo que dê um número inteiro. Façam vocês para treinar. Então, esse slide segue para o treino de vocês. Bom, qualquer número inteiro pode ser decomposto em números primos, inclusive os números múltiplos de 10. Então, 10, 100, 1000, 1 milhão também podem ser decompostos em números inteiros. Por exemplo, 10. 10 pode ser decomposto com 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. 100 também pode ser decomposto em número primos. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 100 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 5, vezes 5. Ou 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Já 1000 pode ser dividido por 2, 500. Dividido por 2, 250. Dividido por 2, 125. 125 dividido por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, 1000 pode ser expresso em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou 1000 é igual a 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. Já 1 milhão, se vocês fizerem, aí vocês vão observar que 1 milhão é igual a 2 elevado a 4 vezes... 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Agora, então, 10 é igual a 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. 100 é igual a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. 1000 é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. E 1 milhão é 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 6. Se eu pegar e multiplicar 2 vezes 5 em cada um desses números, na verdade eu vou ter então 10 é igual a 2 vezes 5, 10 elevado a 1. 100 é igual a 2 vezes 5, 10 elevado a 2. E 1000 é igual a 2 vezes 5 elevado a 3, 10 elevado a 3. E 1 milhão é igual a 2 vezes 5, 10 elevado a 6. Então, eu posso expressar os múltiplos de 10 em o que a gente chama de potência de 10.
De uma forma mais prática, basta eu contar o número de zeros. Então, 10 é igual a 10, como tem um zero à direita, 10 elevado a 1. 100 é igual a 10, como tem dois zeros à direita, 10 elevado a 2. 1000 é igual a 10, como tem três zeros à direita, 10 elevado a terceiro. E 1 milhão, como tem 6 zeros à direita, é 10 elevado a 6. Ok? Bom, essas características fazem a gente relembrar o que a gente chama de função exponencial. Na função exponencial, um valor y é definido por um número, que tem que ser maior que zero e diferente de 1, elevado a um outro número. Então, por exemplo, 2 elevado a 2, basta eu fazer 2 vezes 2, o y vai ser igual a 4. Se eu tiver 10, a igual a 10 e x igual a 3, y é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Y é igual a 100. E o inverso da função exponencial é o que a gente chama de função logarítmica. Então, se eu tenho um número y aqui, eu posso achar o valor de x fazendo o inverso da função exponencial. Então, a decomposição dos números cria um número expresso em potência. E eu posso utilizar esse número ou chegar nessa potência utilizando a função logarítmica. Sendo assim, eu posso escrever não só os números múltiplos de 10, mas qualquer número em função da potência de 10. Por exemplo, 11. 11 pode ser dividido por 10. Quando ele é dividido por 10, ele dá um número inteiro. Desculpa. 11 pode ser dividido por 10. Quando ele é dividido por 10, ele não dá um número inteiro. Dá 1,1. Se eu pegar esse 1,1, eu posso dividir por 10 de novo. Ele também não dá um número inteiro, dá 0,11. Para expressar 11 em notação científica, ou seja, na base 10, eu tenho que dividir 11 por 10 até chegar num número maior do que 1 e menor do que 10. Então, 1,1 é menor do que 10 e maior do que 1. Então, essa expressão aqui, o 11, ele é a mesma coisa que 1,1 vezes 10. 1,1 vezes 10, 11. 656 pode ser dividido por 10, dá 65,6. Só que 65,6 é maior do que 10. Então, eu posso dividir por 10 de novo. Dá 6,55. 6,55 é menor do que 10. Então, eu não posso dividir por 10 de novo para expressar em notação científica. Então, para expressar em notação científica, eu pego 6,56 vezes 10 vezes 10. Ou 6,56 vezes 10 elevado a 2. Já 5.312, eu posso dividir por 10, 531,2. Divido por 10, 53,12. Divido por 10, 5,312. 5,312 é menor do que 10. Então, 5.312 é igual a 5,312 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou 5.312 é igual a 5,312 vezes 10 elevado a 3. E posso fazer também com 729.531. 729.531 é 7,29531 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou 7,29531 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. A definição de notação científica se baseia na decomposição, então,
dos números em potência de 10 até um número maior do que 1 e menor do que 10. Ou de forma prática, eu posso vir aqui, ó, e 11 ele pode ser expresso com a vírgula andando para a esquerda. Então, se eu andar com a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou ter 1,1. Se eu andei uma casa, 1,1 vezes 10 elevado a 1. 656, se eu pegar aqui a vírgula e andar duas casas para a esquerda, eu chego em 6,56. Então, 656 é 6,56 vezes 10 a 2. 5.312, se eu pegar a vírgula que está aqui e andar uma, duas, três casas, eu tenho 5,312 vezes 10 a uma, duas, três casas, vezes 10 a terceira. 729.531, eu ando uma, duas, três, quatro, cinco casas. Então, se eu tenho 5 casas após a vírgula, 729.531 é a mesma coisa que 7,29531 vezes 10 a quinta. Os números que não são inteiros também podem ser escritos em potência de 10. Então, 0,11, por exemplo, para chegar num número maior que 1 e menor que 10, basta eu multiplicar por 10. 0,11 vezes 10, 1,1. Se eu multiplicar por 10 de novo, eu tenho um número maior do que 10. E eu não posso expressar em notação científica em número maior do que 10. Então, eu paro aqui no 1,1. Só que 0,11 para virar 1,1, eu tive que multiplicar por 10. Isso significa, então, que 0,11 é a mesma coisa que 1,1 vezes 10 elevado a menos 1. Porque se eu pegar 1,1 e dividir por 10, eu tenho 0,11. 0,0656 vezes 10 dá 0,656. Vezes 10 dá 6,56. 6,56 é menor do que 10 e maior do que 1. Então, 0,0656 é igual a 6,52 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque se eu pegar 6,56 e dividir por 10, depois dividir por 10 de novo, eu chego a 0,0656. Ou seja, 656 dividido por 10 vezes 10 por 100 dá esse número. 0,0053, para ser expresso em notação científica, eu multiplico por 10, depois por 10 de novo, depois por 10 de novo e chego num número maior do que 1 e menor do que 10. Então, 0,0053 é igual a 5,3 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. Posso observar, então, que os números que não são inteiros também podem ser escritos em potência de 10. E aí, observar que o sinal da potência ele se torna negativo. Isso é porque agora eu estou andando com a vírgula para a direita. Então, se eu quero expressar, por exemplo, 0,11 em notação científica, o primeiro número maior do que 1 e menor do que 10 é quando eu ando com a vírgula uma casa para a direita, 1,1. Então, se eu andei uma casa para a direita, 1,1 vezes 10 a menos 1. 0,0656, para chegar no menor número maior do que 1 e menor do que 10, eu tenho que andar uma casa, duas. Então, 0,0656 é igual a 6,56 vezes 10 a menos 1, duas casas que eu andei para a direita, menos 2. 0,0053 é necessário que a vírgula ande uma, duas, três casas para a direita.
Então, esse número é igual a 5,3 vezes 10 a menos 3, que é o número de casas que a vírgula andou para a direita. Já 0,000078 é igual a 7,8 vezes 10 e o número de casas que a vírgula andou para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 casas. 7,8 vezes 10 a menos 5. E aí, assim, então, eu posso converter as unidades ou converter as grandezas. Se eu fizer a conversão entre unidades iguais, por exemplo, unidades e medidas de comprimento, eu posso pegar, por exemplo, quanto que equivale 7,2 quilômetros? Bom, eu sei que quilômetros, o K aqui, é um prefixo que corresponde àquilo que é 10 a terceira na potência de 10. Então, se é quilômetro, 7,2 quilômetros, basta eu pegar o 7,2 e multiplicar pela potência de 10 equivalente ao quilo, que é 10 a terceira. Então, 7,2 quilômetros equivale a 7,2 vezes 10 a terceira metros. Se eu quero agora utilizar um valor sem prefixo para um valor com prefixo, por exemplo, quanto que equivale 4,8 metros em quilômetros? Então, eu quero passar uma unidade sem prefixo para uma unidade com prefixo. Nesse caso aqui agora, eu tenho que dividir o valor pela potência de 10 equivalente ao prefixo. Então, 4,8 metros equivale a 4,8 dividido por 10 a terceira. Como a base 10 está no quociente, está na parte de baixo da divisão, eu posso trazer ela para cima. Então, isso, 4,8 dividido por 10 a terceira, é a mesma coisa que 4,8 vezes 10, agora com um sinal negativo. 10 a menos 3 metros. Então, é super simples. Para unidades iguais, basta observar a presença do prefixo e substituir o prefixo pela sua potência de 10. Multiplicando, quando eu passar uma unidade com prefixo para uma sem, ou dividindo, quando eu passar uma unidade sem prefixo para uma unidade com prefixo. Entre unidades diferentes, só será possível fazer essa conversão se existir uma equivalência. Então, por exemplo, hoje o Sistema Internacional definiu que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, se eu tiver 36 polegadas, basta eu pegar 36 e multiplicar pelo valor da polegada. Então, 36 vezes 2,54, 99,6 centímetros. Então, eu preciso dessa equivalência. Para nós, da área biológica, as unidades mais comuns e importantes e as suas transformações estão relacionadas com a unidade de massa e com as unidades de volume, ou com a grandeza de massa e a grandeza de volume. Então, eu tenho a unidade grama e as suas subunidades, seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, 1 grama equivale, eu posso transformar 1 grama para quilograma ou para tonelada. Posso transformar grama para miligrama e micrograma, seguindo o conceito que nós fizemos anteriormente. Como quilograma e tonelada ou megagrama são múltiplos de grama, quilograma, se eu for lá na tabela, a potência de 10 é 10 a terceira. Então, 1 quilograma equivale a 10 a terceira gramas. Na tabela, tonelada ou megatonelada, o prefixo é potência 10 elevado à sexta. Então, 1 tonelada é igual a 10 elevado à sexta gramas. Já na tabela, se eu estiver falando de
Mili tem como prefixo a potência 10 a menos 3. Então, 1 miligrama é igual a 10 a menos 3 grama. O micro, a potência de 10 a menos 6. Então, 1 micrograma é 10 a menos 6 gramas. Para o litro, as transformações também valem da mesma forma. As unidades de volume mais comuns no meio biológico é decilitros, mililitros e microlitros. Então, decilitros, deci, o prefixo, desculpa, a potência é 10 a menos 1. Então, 1 decilitros é igual a 10 a menos 1 litro. Mililitros é 10 a menos 3 a potência. Então, 1 mililitro é igual a 10 a menos 3 litros. Desculpa. Certo? Já 1 microlitro, o prefixo é a potência de 10 a menos 6. Então, 1 microlitro equivale a 10 a menos 6 litros. Eu ainda posso fazer uma transformação da unidade de volume medida no sistema internacional em metro cúbico, que é a multiplicação de 3 dimensões de comprimento, para litros. Então, há uma equivalência entre essas duas unidades diferentes. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ou 10 elevado a 1, 2, 3. 10 a terceira litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, ou 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3 litros. 10 elevado a menos 3 litros é igual a mililitros. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitros, ou 0,001 litros. Então, essas são as principais unidades na área biológica e as suas conversões. Bom, o número ele é diferente do que a gente chama de algarismos. Então, a gente tem um número que pode ser composto, que é composto pelos seus algarismos. E esses algarismos eles podem ser significativos, que são os algarismos daquele número que contribuem para a sua exatidão. Então, toda vez que a gente faz uma medida, seja em qualquer uma das grandezas citadas na aula, a gente vai ter algarismos que vão contribuir para a exatidão daquela medida. Então, por exemplo, se eu medir lá a massa e cheguei no número de 158.372, significa que ele tem 6 algarismos significativos. Se eu fiz uma medida lá de comprimento, e eu observei lá 86 centímetros, significa que ele tem 2 algarismos significativos. Agora, se eu utilizei, por exemplo, uma balança de precisão e medi uma massa de 46,700, significa que eu tenho 5 algarismos significativos. Prestando atenção que o zero após a vírgula, ele é considerado uma precisão numérica, é considerado um algarismo significativo. Então, 0 à direita reforça a precisão numérica. Se a balança me deu lá 46,707, continuo tendo 5 algarismos significativos. Agora, o 0 à esquerda, número, ele não contribui para a precisão numérica. Então, se eu escrever um número 0, 46,707, ele não vai passar a ter 6 algarismos significativos. Ele vai continuar com 5 algarismos significativos, porque o 0 à esquerda não contribui para a precisão numérica. Então, os dígitos diferentes de 0 são contados a partir da esquerda até o último dígito da direita, inclusive o 0. Então, 7.600, quantos algarismos significativos tem? Basta contar. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos.
7,6 vezes 10 à terceira. Agora, eu não vou contar o 10 à terceira, eu só vou olhar o número que está multiplicando a potência de 10. Então, tem 7,6, possui 2 algarismos significativos. 7,600. O zero após a vírgula, à direita, contribui para a exatidão. Então, tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Agora, 0,076, os zeros à esquerda do número não contribuem para o algarismo significativo. Então, 0,076 possui 2 algarismos significativos. Assim como 7,6 vezes 10 a menos 2, apenas 2 algarismos significativos. Os algarismos significativos, eles podem ser algarismos corretos ou algarismos duvidosos. Então, se eu faço uma medida de comprimento, por exemplo, eu pego aqui essa régua dividida em apenas centímetros, 1, 2, 3, 4, até 9 centímetros, a medida desse lápis vai de 0 até entre 3 e 4. Só que como eu não tenho uma divisão entre 3 e 4, desculpem, eu não sei se a distância ou o comprimento desse lápis é 3,5, 3,6, 3,7. Eu só sei que é maior que 3 e menor que 4. Então, se eu te der a medida de 3,6, eu tenho 2 algarismos significativos. Mas o 3 é o algarismo que a gente chama de algarismo correto. É o que eu tenho certeza dele. Ele é maior que 3. Agora, o 6 é um algarismo duvidoso, porque eu não tenho no meu instrumento aqui a capacidade de confirmar esse valor aqui depois da vírgula. Já se eu pegar uma régua agora, uma régua com a maior precisão, com a precisão de milímetros, então eu tenho de 0 a 10 centímetros, e entre 0 e 1, por exemplo, eu tenho 10 unidades, então 10 milímetros. Se eu fizer a medida desse lápis agora, eu vou observar que eu tenho 3,55. 3,55, eu sei que, 3, que é maior que 3, é maior que 3,5, só que esse 5 aqui, na segunda casa decimal, ele passa a ser agora o meu algarismo duvidoso. Então, eu sei que é maior que 3,5. É maior aqui, ó, esse 3,5. Mas eu não sei se chega a 3,6. Ou se está aqui no meio, 3,55. Então, 3,55 possui 3 algarismos significativos, porém, os algarismos corretos é 3 e 5, que é o que o meu instrumento de medida aqui me dá. Já o 5, na segunda casa após a vírgula, ele vai ser, então, classificado como um algarismo duvidoso. Ok? Agora vocês podem treinar aí, a vez de vocês. Façam em casa e qualquer dúvida a gente tira por meio do fórum ou do e-mail. Para alterar o número de algarismos significativos, quando o número de algarismos significativos decimais ele é muito grande, por conveniência eu preciso de diminuir esse número, eu faço o que a gente chama de arredondamento do número. Então, pegando como exemplo aqui o π. O π é um número equivalente a 3,145,6,9,2, até chegar aqui. Só que ninguém vai expressar o π com todas essas casas depois da vírgula. Normalmente se expressa o π com 1, 2, 3, 4 ou até 5 casas decimais. Então, para isso, por exemplo, se eu pegar o π e quiser fazer um arredondamento, ou seja, diminuir o número de casas decimais, basta eu pegar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas após a vírgula. E posso ir, então, arredondando. Se eu quiser passar para 10 casas, eu vou utilizar, então, a regra do arredondamento, que é uma norma estabelecida por uma ABNT, que é a ABNT 5.891 de 2014. Para não se tornar discrepante, o arredondamento segue normas quanto ao algarismo duvidoso e o último algarismo significativo. Então, se o algarismo duvidoso, o último algarismo depois da vírgula, for menor que 5, o algarismo significativo anterior não se altera. Se o algarismo duvidoso for maior que 5, o algarismo significativo, o último, acrescenta-se uma unidade. Se o algarismo duvidoso for igual a 5, se o algarismo significativo anterior for par, ele não se altera. Se for ímpar, ele aumenta uma unidade. Então, voltando aqui no π, se eu quiser passar de 11 casas para apenas 10, 8 é maior que 5. Então, no lugar do 5 aqui, eu coloco 6. Isso vai ficar 3,141592653, 6. Se eu quiser passar agora para 9 casas, o 6 é maior que 5. Então, eu vou aumentar uma casa aqui no 3. Então, vai ficar 4. Então, 3,141592654. Se eu quiser agora ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, como a última casa duvidosa era 4, 4 é menor do que 5, eu vou manter esse 5. Então, ficaria mais ou menos assim. Com 10 casas, 8 é maior que 5, então ficaria 6. Com 9 casas, depois da vírgula, 6 é maior que 5, então ficaria 4. Se eu quero diminuir mais uma casa, 4 é menor do que 5, então mantenho 5. Se eu quero diminuir mais uma casa, como o algarismo duvidoso aqui é 5, 5, eu tenho que olhar o algarismo significativo anterior. Se ele for par, como é o caso aqui, eu não o altero. Permanece 6. Se eu quiser diminuir ainda mais o número de algarismos significativos, 6 é maior que 5, então vai ficar 3. Se eu quiser diminuir ainda mais, 3 é menor do que 5, aqui vai ficar 10, e aí, isso aqui vai virar 6. Então, preste atenção no 9. Como tinha aqui 5, 9, 3, 3 é menor do que 5, então mantenho 9. Desculpa, eu falei errado. 5, 3,14159,3. Como 3 é menor do que 4, eu vou manter aqui o 9. Se eu quiser agora diminuir mais um número significativo, aí sim, 9 é maior do que 5, então passa a ser 6. E assim sucessivamente. Se eu quiser tirar mais um número significativo, 5 é maior do que 5, 6 é maior do que 5, passa para 2. 2 é menor do que 5, mantém então 4. 4 é menor do que 5, mantém 1. 1 é menor do que 5,
Não, tem 3. Então, há uma padronização em relação a esse arredondamento que segue, então, a ABNT, a norma, que pode ser resumida, então, nesses 3 aspectos. Agora é a vez de vocês. Treinem em casa e qualquer dúvida nós discutiremos no fórum ou via e-mail, transformando esses elementos e resolvendo esses exercícios de revisão. Ok? Bom, estou à disposição. Essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, nós tiramos via fórum ou por e-mail. Obrigado.